Aí, minha gente, a situação é a seguinte: você mantém este formato de execução até que você tenha em sua agulha 30 pontos. Você não pode ter mais do que isto. A taxa de diminuição é sempre esta. No início é mate simples. No final você vai fazer 2 juntos. Tudo bem? Então tá, vou fazer aqui os meus, vou atingir os 30 pontos e aí eu volto aqui para continuar. Aí assim, minha gente, uma vez que você tenha atingido os 30 pontos, isso quer dizer que as suas diminuições se encerraram. Não tem mais diminuição a partir de 30 pontos, tá? Então, a partir deste ponto, você vai manter o mesmo formato de execução. Frente é meia, avesso é tricô. Mas por quantas carreiras? Então, vai funcionar assim. Nós vamos ter que executar tantas quantas forem as carreiras necessárias para obtermos, a partir do ponto final da diminuição, de 10 a 12 centímetros. Eu ia falar de 10 a 12 pontos, olha. Então, de 10 a 12 centímetros. Eu estou dando uma margem de diferença, né? Para que você aí possa adaptar em função da quantidade total de centímetros que a sua peça deverá ter. Porque assim, da base, então daqui até o topo, nós precisamos ter obtido 30 centímetros. Ou seja, nós executamos da base até o início da diminuição 15 centímetros. Daquele ponto do início da diminuição até lá em cima, eu preciso de mais 15, contando já com a diminuição. Aqui, as minhas carreiras de diminuição, ó, você até vê aqui, ó, os mates simples. As minhas carreiras de diminuição deram um total de 4 centímetros. Então, para mim, eu preciso executar ainda 11 centímetros trabalhando 30 pontos. Você aí pode ter 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, vai depender da tensão do seu ponto. Isso daí pode acontecer. Por isso que eu tô falando assim, você vai executar a partir dos seus 30 pontos, ao momento que você chegou nos 30 pontos, você vai executar de 10 a 12 centímetros, podendo haver essa variação, tá? O importante é que da base até lá em cima, você tem alcançado 30 centímetros. Tá legal? Então, joia. Eu vou aqui executar, então, os meus mais 11 centímetros, porque eu preciso de 11. Você pode precisar de um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, eu vou executar o meu, e aí eu volto quando eu tiver alcançado os 30 centímetros então, totais. Olha só. Agora, minha gente, eu já volto tendo executado os 15 centímetros após os 15 centímetros iniciais. Então, você tem, né, aqueles 15 centímetros iniciais, onde você trabalhou 40 pontos, você tem o momento da diminuição e você tem da diminuição para cima, mais 15 centímetros. Então, o que acontece? Da ponta até a extremidade, você deverá ter obtido cerca de 30 centímetros de execução. Tendo obtido isso, nós passaremos para um segundo momento de diminuições, aonde nós vamos criar, então, diminuições no início e no final da carreira. Então, é assim, no início da carreira, você vai transferir o primeiro ponto, você vai trabalhar o próximo em meia, lembrando que nós executamos diminuições somente na frente, né, da execução, então é em meia que se diminui, e aí aquele ponto não trabalhado, você vai passar por cima do meia que você trabalhou, você fez um mate simples, tá bom? Aí você vai trabalhar em meia o restante da carreira inteira, até chegar nos 2 últimos pontos desta carreira. Então aqui eu vou executando com vocês para que vocês observem esta execução. Você tá vendo que eu só trabalho o meia e eu trabalho um ponto
para cada ponto que eu tenho à minha frente. Então, eu não me preocupo em realizar nenhum tipo de contagem neste momento. Eu só preciso iniciar com um mate simples e no final, quando sobrar somente 2 pontos, eu vou precisar trabalhar 2 juntos em meia para que eu possa também obter a diminuição necessária na outra extremidade. Todos os outros pontos, para cada um deles, nós fazemos um novo ponto. Só isso, não tem mistério. Aí veja só, olha, cheguei nos 2 últimos. Eu passo a minha agulha pelos 2 pontos e eu trabalho um meia só. Perceberam? E aí o avesso? Bom, aí no avesso a gente continua trabalhando o nosso bom e velho tricô. Como o avesso não recebe diminuição, é um ponto para cada ponto que você tiver à sua frente. Tudo bem? Tá, então eu vou fazer assim, olha, deixa eu fazer o avesso e aí eu volto aqui novamente na parte da frente para iniciar novamente com vocês. Ok, novamente na carreira de meias, né? Estou na frente do trabalho. Eu inicio da mesma forma. Ó, primeiro ponto você transfere e não trabalha. Faz um meia. Passa por cima do meia trabalhado, aquele que você não trabalhou, criando seu mate simples. E continua trabalhando em meia até o final. Quando houver somente 2 pontos, novamente você trabalha 2 juntos em meia. O avesso sempre em tricô, sendo um ponto para cada ponto. No avesso não há diminuição. E aí, por quantas vezes que nós teremos que agir, trabalhar desta forma? Você vai obter, durante as diminuições, um número total de 20 pontos na agulha. Então, você vai diminuir 5 pontos no início e 5 pontos no final. Quando você tiver 30 pontos na agulha, aí nós voltamos a conversar. Eu vou aqui executar as minhas diminuições e quando eu alcançar estes 30 pontos que eu falo aqui para vocês, eu retorno para continuar a execução aqui com vocês. Aí, olha só. Já quase entrando na reta final da nossa execução, né? Ao menos desta parte da nossa execução, nós vamos agora continuar executando carreiras, ou seja, mantendo os 20 pontos alcançados por mais, aqui no meu caso, 4 carreiras, porque com 4 carreiras eu obtenho cerca de 2 centímetros de altura. E aí, eu terei o tamanho necessário para eu fazer uma nova divisão, que será a divisão das 2 alças e da parte da cava do pescoço. Então, você aí, né, vai medir, você vai executar carreiras até você obter aproximadamente esses 2 centímetros. Que eu falo agora. Então, a partir do momento que você obteve os 20 pontos, você vai medir 2 centímetros em carreiras. Eu vou trabalhar as minhas 4, porque eu alcanço o tamanho desejado. E aí, quando eu tiver já o tamanho certo, eu volto aqui para que nós possamos fazer o arremate da parte do pescoço e fazer essa divisão para as alças. Tá legal? Eu tô indo lá então. Uma vez feita então as carreiras que faltavam, nós vamos agora proceder à separação do que será alça e o que é a cava para o pescoço. Então, nós vamos trabalhar 5 pontos meias. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos arrematar 10 pontos e o arremate é feito da seguinte forma: você tira um ponto da agulha e trabalha o próximo em meia. O ponto que foi removido, você vai jogar por cima do trabalhado. Esse é mantido aqui e você trabalha o próximo em meia. Este que você manteve, você passa por cima do novo ponto trabalhado. E assim nós vamos executando até que nós tenhamos somente 5 pontos sobrando. Então aqui, veja só.
nós vamos aqui executando. Eu só vou pegar direitinho porque eu tava querendo desfiar. E eu vou continuar. Na verdade, não são 5 pontos sobrando não, minha gente, são 4. Deixa eu chegar lá que eu vou te mostrar o porquê de serem 4. Vamos continuar aqui e você vai ver que, na verdade, só poderá restar 4 pontos. Aqui, nós trabalharemos, então, né, na outra sequência, somente 4 pontos meia e não 5. Deixa aqui eu já quase chegando no final. 1, 2, 3 e 4. Ok, esse aqui é o último. Aqui. E agora, veja só o porquê que tem que ser 4. Veja, você tem uma alça deste lado que será 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A outra também tem que ter 5. Então, veja, 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Se você deixar sobrando o 5º ponto aqui, você terá uma alça com 6. Então, na continuidade, eu trabalho em meia até o final. Olha lá. Aí você entra nessa situação aqui. Olha aqui a situação que você acaba obtendo. 5 pontos e 5 pontos. Primeiro, nós vamos trabalhar estes 5 pontos. Depois que essa parte tiver sido feita, é que eu trabalho estes 5. Tudo bem? Então, nós vamos virar e vamos trabalhar o avesso. Deixa eu me ajeitar aqui para que eu possa já continuar aqui com vocês. Eu vou trabalhar em tricô. Aqui, normalmente, olha. Vou trabalhando aqui, desta forma, né? Você vai vendo aí, olha lá, o último ponto. Estes 5 pontos nós deixamos lá, nós vamos esquecê-los por enquanto. E nós vamos trabalhar novamente aqui em meia. Olha que situação, ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo aqui? Eu volto a trabalhar em meia. Olha aqui, ó. E esses pontos continuam aqui, sem ser trabalhados. Estão percebendo a situação? Por quantas vezes eu vou trabalhar somente este lado? Nós vamos trabalhar por 10 carreiras este lado. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 10 carreiras. Eu trabalhei aqui com vocês, então, 2, né? Eu vou trabalhar as minhas 10 e aí eu volto aqui depois para continuarmos juntas, porque nós temos que preparar esta parte para receber o botão que estará do outro lado. Então, deixa eu ir lá que eu já volto.